Muito legal, uma foto muito legal que eles tiraram. Então, na minha ótica, qualquer ser humano pode entender a Bíblia. A Bíblia diz que é por isso que eu creio na eleição divina, eu creio em Deus ver a sua salvação antes da fundação do mundo, porque até os loucos, diz a Bíblia Sagrada, não errarão o caminho. Até gente que é assim meio perturbada da cabeça consegue encontrar e consegue ter tino espiritual para chegar onde Deus quer. Eu vinha uma vez dentro do trem que fazia, né, antigamente fazia a ligação entre Duque de Caxias e a estação de Barão de Mauá, que já não existe mais, agora é Central do Brasil, né? Que o trem agora vai para a Central, mas ele fazia aquele trajeto de Barão de Mauá e ali em São Cristóvão entrou assim uma turma de rapazes da Escola Técnica Federal, deveriam ser assim, já nos últimos anos, se sentou de um lado de um senhor, não é? E o senhor veio calado quase a viagem inteira, e eu estou sentado de frente para eles, e de repente aquele senhor que parecia ser, obviamente, um crente nascido de novo, um homem convertido a Jesus, ele tenta comunicar a fé dele para aquele jovem, e o jovem tenta defender a sua incredulidade, ele tenta defender, vamos dizer, entre aspas, o seu ateísmo, que Spurgeon, inclusive, tem uma frase e um pensamento maravilhoso sobre o ateísmo. O ateísmo é uma filosofia que nem os demônios acreditaram nela, não é? Porque diz que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então, os homens creem numa filosofia que nem mesmo os demônios acreditaram nela, mas eles vinham pelo caminho, o trem fazendo aquela trajetória, parando em cada estação, não é, de estação em estação, de estação em estação. Chegou lá um momento que o Senhor começou a falar de Jesus para ele, e ele começou a ser um tanto quanto arrogante, notou que era um senhor de formação muito simples, que não tinha conhecimento, o mesmo conhecimento que ele tinha, começou a citar filosofias, começou a falar de religiões, religião comparativa, porque o hinduísmo isso. Eu estava doido para entrar na conversa, sabe? Mas eu me contive, fiquei quieto, porque aprove a Deus dar a isca certa para aquele senhor e não para mim, né? Se ele puxasse essa conversa comigo, ia virar um debate filosófico e não propriamente dito uma ação evangelística. Então, o Senhor começou a evangelizá-lo, falar do pecado, falar da justiça, falar do juízo divino, falar do poder do sangue, da crucificação, da ressurreição. E o menino, quando estava esticando muito o assunto em termos filosóficos, ele disse para o menino assim: olha, meu filho, eu não sei nada disso que você está falando, eu só sei o seguinte, é que se você crer em Jesus, você vai para o céu, e se você não crer em Jesus, você vai para o inferno. Bom, curto e grosso, simples, ponto A ao ponto B, sem fazer curva. O senhor tal chegou lá e enquadrou o rapaz, o aluno da Escola Técnica Federal. Então, as Escrituras são muito claras na sua mensagem. Nós não precisamos desse alto grau de academicismo para compreender o que diz as Escrituras. E se nós formos realmente zelosos pelas Escrituras, nós vamos chegar à conclusão de que o grande professor da Bíblia, o grande mestre é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os grandes profetas, que inspirou os apóstolos, que inspirou esses escritores, é Ele quem nos conduz a toda a verdade, é Ele quem nos faz lembrar das Escrituras, como nós vimos na aula passada. Então, falando um pouco sobre a clareza das Escrituras, de modo que qualquer um pode compreender, você pode compreender, a Bíblia não é um livro fechado. O que nós precisamos, e a maior parte dos brasileiros precisam, é aprender a ler.
O nosso maior problema não é com o conteúdo bíblico, o nosso maior problema é com gramática, ortografia, pontuação. Esse é o nosso grande problema, e que nós vamos ter que nos esforçar para aprender. Por quê, pastor? Porque, na verdade, a nossa fé depende de um livro, e há muitas mensagens e muitas palavras que você vai encontrar na Bíblia, que se você não puser o acento na sílaba certa, você vai pensar uma coisa e a Bíblia está falando de outra. Se você não respeitar as vírgulas, os pontos e vírgulas, as exclamações, os pontos de interrogação, você vai ver numa pergunta uma afirmação. Então, isso sim, é aí que está o nosso problema. E como nós convivemos num país onde 80% da população brasileira, a população que sabe ler e escrever é analfabeta funcional, ou seja, lê, mas não entende, então nós precisamos nos esforçar para entender o texto e não fazer como aquele pastor que andou sendo explorado, inclusive um vídeo dele aí na internet, que ele assegurou, ele afirmou que Deus mandou que ele saísse e adulterasse com uma mulher. Aí, em vez de ele ler a palavra adúltera e colocar o acento agudo no U, aí na palavra paroxítona, adúltera, ele não, o que ele fez? Ele leu adultera, não é? Então, qual é o grande problema dele? Não é com a Bíblia, o grande problema dele é com a língua portuguesa. Então, é isso que a gente mais precisa. A gente precisa conhecer mais profundamente questões referentes ao texto. Por que a gramática é importante? A gramática é importante porque você vai ler o texto, não é? E você vai conseguir separar as orações certas. Você vai, um conselho que eu lhe dou, você está lendo um capítulo da Bíblia, dentro de um parágrafo, um capítulo tem vários parágrafos, procure uma Bíblia que separe os parágrafos. Há traduções que você não consegue visualizar os parágrafos dentro do capítulo, mas existe, os parágrafos estão lá. Depois que você definir o parágrafo, sublinhe os verbos. Por quê? Porque os verbos indicam ação. Tenta entender quem é o sujeito e quem é vamos dizer, o ator e o reator. Para quem o ator está falando, quem é que está reagindo ao texto, e etc. Agora, nesse próximo ano, nós vamos começar aqui na igreja a exposição do livro de Reis, fazendo uma exposição versículo por versículo, todo domingo, para introduzir a congregação no contexto das narrativas históricas da Bíblia. Então não vai haver só uma exposição de quem foi aquele rei, do que aquele rei falou, mas mostrar com que clareza a Bíblia apresenta os quadros sociais, a Bíblia apresenta os quadros espirituais, os pecados, as fraquezas, as dificuldades pela qual o povo de Deus passou e teve que lutar e vencer ao longo do tempo. Então a Bíblia é muito clara. Quando a Bíblia afirma que adultério é um pecado, a Bíblia está dizendo para a gente, iluminando para a gente, cuidado com isso. Quando ela diz que você não deve matar, não matarás, o que a Bíblia está dizendo? Olha, não atente contra a integridade física de ninguém, porque você pode matar alguém. E como a Bíblia é um livro que tem também um conteúdo jurídico por trás, então você vai encontrar na Bíblia palavras, por exemplo, por que tem um conteúdo jurídico por trás? Porque o grande ato final da Bíblia é o julgamento eterno, então tem um conteúdo jurídico. Aí você vai encontrar palavras como justificação, que é uma palavra do vocabulário jurídico. Você vai encontrar, por exemplo, a questão da culpa e da inocência, que é uma palavra do vocabulário jurídico. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus sendo apresentado como um advogado. Ele é a sua defesa nesse grande julgamento. Triste é aquele que vai entrar
na sala do trono, nesse grande julgamento do trono branco, sem a companhia de Jesus. Por quê? Porque ele vai entrar sem defesa diante da companhia de Jesus. É difícil entender isso? Hein, irmão? É difícil? Não. Quando a Bíblia fala, por exemplo, lá na história de Israel, você vai encontrar Deus fazendo a distinção entre crime culposo e crime doloso. Você, por exemplo, mata sem querer alguém. É crime o quê? Culposo ou doloso? Culposo. Então, o que acontece? Quando um cara matava um outro sem querer, havia as tais cidades de refúgio para onde ele ia. E quem mandou construir a cidade de refúgio? Foi Deus. Porque eles acabaram matando alguém, mas não são assassinos. Eles não quebraram a lei que dizia não matarás. Aquilo foi um acidente. Então Deus previu que poderia haver acidentes. Então, isso são narrativas bíblicas, está lá escrito, está lá no meio da história, está lá no meio da... Nós temos um livro, um código civil e penal dentro da Bíblia, que é o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Ele não somente é um código civil, porque ele fala qual deve ser o comportamento de um homem em aliança de casamento, qual o comportamento de uma mulher, o que um filho tem que fazer, quais são os seus direitos, o direito de um primogênito, quais são os deveres que o filho deve ter para com seu pai e a sua mãe. Eu não vejo nenhuma dificuldade em visualizar a mensagem bíblica. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade não está com a mensagem bíblica, a nossa dificuldade está com o texto. Nós não fomos treinados para ler. Grande parte da população brasileira não lê. Não tem qualquer leitura, não faz leitura de nada e alguns dizem odiar ler. Outro detalhe é que a leitura hoje não é mais feita no papel, enquanto, por exemplo, era só no papel, você ainda encontrava, por exemplo, pessoas dentro do trem, que eu era viajante de trem, com um jornal aberto lendo. Hoje você não encontra. E agora, dentro do trem, você tem que andar com o celular bem camuflado, porque senão você pode chegar na outra estação sem o telefone celular. Então, lê-se muito pouco, muito pouco. A leitura na tela não é uma leitura confortável para muita gente, a luminosidade ofende, é um negócio assim complicado de fazer. Então, perde também o glamour da leitura, porque a textura do papel... Aquele cheiro do papel é bom, não é? Um negócio assim gostoso de você sentir. Não gosta não? Vocês não gostam não? Dá para anotar também, né? Agora está saindo os celulares aí modernos, caríssimos, né? Que agora você pode fazer anotações, há programas de PDF que você pode anotar, demarcar, destacar, mas não é todo mundo que tem acesso a esses dispositivos. Mas a grande inércia que nós precisamos vencer é a inércia da leitura. Meu avô tinha o 2º ano primário, praticamente foi alfabetizado na Bíblia. E demorou mais, porque um homem que só tem 2º ano primário, obviamente que demorou mais para ele entender a Bíblia, ele entender as narrativas, ele perceber que há narrativas na Bíblia. A Bíblia Sagrada é um compêndio de 66 livros e ela traz, a rigor, 4 grandes narrativas. Essas 4 grandes narrativas são subdivididas em 2 maiores. Então, essas 4 estão, na verdade, distribuídas em 2 seções, que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, você vai encontrar Antigo Testamento falando, né? Basicamente, da criação, da queda, toda aquela narrativa que vem ali no Velho Testamento é a consequência do pecado e a dificuldade que o homem mesmo em guardar a lei.
E depois você tem no Novo Testamento as outras duas grandes narrativas, que é a da redenção e da consumação ou glorificação. Então, se você entender que a Bíblia está dividida dentro desses 4 grandes temas, pronto, já tem mais ou menos a Bíblia dividida na sua mente. Agora você vai aprender a contar as histórias da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pronto, começou a entender como é que a criação foi feita. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo, Deus descansou, e esse dia de descanso foi santificado como sendo o dia do descanso, o dia em que Deus descansou de sua obra. Então, o que esse sétimo dia aponta do ponto de vista do Novo Testamento? Aponta que um dia, nós vamos trabalhar por esse deserto todo, a gente vai passar um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos de vida, mas haverá um dia de descanso quando nós vamos entrar na presença do Pai. Amém, amados? Então, por exemplo, sim, Vitor, deixa eu te dizer, o próprio Deus diz na Bíblia que nem tudo é explicável. Por exemplo, a escolinha do professor Raimundo tinha lá um personagem, o ator já até faleceu, que ele dizia assim: prove. Mostra uma fotografia 3x4 num documento de identidade de Jesus para comprovar que ele nasceu em Belém. Então essas comprovações não existem. Quanto a controvérsias doutrinárias, essas controvérsias doutrinárias estão muito mais próximas da dureza do coração do que a falta de clareza da Bíblia. Isso está muito mais próximo do coração beligerante do homem do que propriamente dito o que o texto está falando. O texto está falando isso. É como nós ficamos aqui 2 semanas em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Como é que Deus falava no passado? Falou aos nossos pais pelos profetas, e hoje ele nos fala por quem? E foi uma dificuldade enorme os irmãos aceitarem que hoje Deus nos fala pelo Evangelho, que o Evangelho é suficiente para nós, porque começou a se levantar um debate baseado muito mais nesse espírito místico brasileiro do que propriamente dito na Bíblia. Então, as grandes controvérsias, na verdade, elas não têm controvérsia alguma. O que há é uma dureza do coração humano. O homem é beligerante por natureza. Então vai brigar. Só quero lembrar que se vocês não deixarem eu dar aula, eu não consigo evoluir. É melhor às vezes anotar a pergunta e falar depois, mas vai lá. Mas a dúvida dele está no tal revelado. A dúvida dele está nas coisas reveladas, é que há uma controvérsia, como por exemplo, a questão da salvação. Deus salvou você ou você que se salvou por si mesmo fazendo uso de Deus? Essa é a grande controvérsia da salvação. Os arminianos acham que salvação é uma coisa que você andou esnobando Deus a vida inteira, é dizer, ele é o Senhor dos céus e da terra, criador de tudo, criador seu, e você esnobou o criador a vida inteira, e um belo dia você disse, tá, tudo bem, agora depois de uma longa ação, eu aceito. E você levantou a mão, aceitou Jesus, embora essa expressão não esteja na Bíblia. Aí você aceitou Jesus. A expressão que está na Bíblia é recebeu Jesus, né? Aí então você recebeu Jesus. Aí por causa dessa frase que não está na Bíblia, aceitou Jesus, há controvérsia. Aí eu pergunto, é uma controvérsia da Bíblia ou é uma controvérsia relacionada ao coração beligerante do homem? É uma controvérsia relacionada ao coração beligerante do homem. Está entendendo? Certo, e isso aí endossa a questão da eleição, porque os únicos que conseguem ver, ou os únicos que conseguem perceber, é aquele a quem o Pai revelar. Mas eu estou explicando. Não deixa o Armínio lá no lugar. Deixa o Armínio lá e deixa o Calvino lá no lugar deles. Eu quero só o que a Bíblia diz, é aquilo que não é de...
É difícil de aceitar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu contei parábolas e aqueles que são filhos do reino vão entender. Os filhos do reino entenderão, mas quem não é, não entenderá. Por isso que eu falo por parábolas. Muito simples. A parábola facilita o entendimento. Mas por que muitos não entendem? Essa é a boa pergunta, é por que não entendem, se é tão simples. E o que eu quero hoje falar é dessa simplicidade, é dessa clareza. Se há uma resistência para com a clareza bíblica, o problema não está no texto, o problema está com aquela pessoa, aquele indivíduo, pessoalmente lá. E nós, presta atenção, nós não fomos chamados para convencer ninguém. Esse trabalho do convencimento é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Quer dizer, você não precisa ser um doutor da Bíblia para fazer as pessoas entenderem. Não. Quem faz as pessoas compreenderem é o Espírito. Abra comigo em Salmos 19, 7. Vamos lá tentar comprovar essa clareza da palavra de Deus. E por favor, irmãos, se não for da mais alta relevância, não interrompa. Anote a pergunta e me pergunte depois. Eu fui sair daqui na segunda-feira passada com a minha digníssima e paciente esposa. Essa foi realmente talhada para ser esposa de pastor, né? E a minha querida sogra, tadinha, com essa velhinha aqui que está aqui desse lado, tão bonitinha, daqui mais de 10 e tanta da noite, né? Então, se tiver qualquer pergunta, eu respondo, não tem problema não. Salmo 19, 7, quem diz? Quem lê? A quem que ele dá sabedoria? Se Deus elegeu a coisa assim, e é assim que acontece. Quanto maior a simplicidade, quanto mais simples, não simplório, mas quanto mais simples você tornar o texto bíblico e aplicá-lo à sua vida, melhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus é clara, é perfeita. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14, vamos lá. Todas essas chamadas bíblicas estão na teologia de Gruden, embora a inspiração é do Espírito. Cada aula é uma inspiração diferente. O Wayne Gruden não está aqui do nosso lado, mas o Espírito Santo está. E a gente está usando o mapa do Wayne Gruden, o mapa teológico dele, a ordenação das doutrinas dentro da sua teologia, para expor os assuntos e os temas para os irmãos. Porque senão a gente pode imaginar que o Wayne Gruden inventou isso. Ele não inventou, ele só arrumou, porque isso é Bíblia, não é? 1 Coríntios capítulo 2 e verso 14, o que diz? Ora, olha aí, Wanderson, o que diz? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não dá para compreender. Isso aqui não é o jornal de segunda-feira ou de domingo. A mensagem bíblica, ela não é uma mensagem exclusivamente cognitiva e compreensível. É preciso haver uma iluminação do Espírito Santo. E é por isso que tem uma porção de gente que lê a Bíblia e não entende. Não compreende o que o texto bíblico está dizendo. Então o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Há alguma dificuldade nesse conceito? Hein, irmão? O que o texto está dizendo, Vitinho? Não, o que o texto está dizendo? Ela está dizendo o quê? Que o homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural não é aquele cara que está camelô ali da esquina, que se chama natural, né? Não é essa a questão. O homem natural é o ser humano, sozinho, sem qualquer interferência divina, né? O ser humano. Então, o homem natural não aceita. Então, quando você nasce e você começa a ler a Bíblia porque alguém lhe deu, se Deus não se revelar para você, você não vai entender nada.
Pode ser a historinha mais simples, como o fato da história da criação, de Deus ter criado tudo com a palavra dos seus lábios e ter criado o homem com o toque das suas mãos. Você não vai entender isso. Não vai aceitar isso. Porque as coisas de Deus, os fundamentos e os conteúdos bíblicos só podem entender perante uma iluminação espiritual. Ah, pastor, mas Deus não quer fazer isso? Ele quer, Ele é Deus e Ele faz isso. Aliás, Ele não fez isso comigo, Ele não fez isso com você? Você também não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Quem foi que te convenceu que você era um pecador caminhando para o inferno, em rota de colisão com o diabo? Quem foi que lhe deu essa convicção? Foi o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não nos der essa convicção e não nos mostrar quem é o Salvador, a gente fica perdido também. A gente também não acredita, a gente também fica perdido aí na falta de entendimento. Mas não é a falta de entendimento que o texto está dizendo, não é por falta de clareza no texto, é por falta de iluminação. Não é? Tinha 2 pastores, um tinha muitas ovelhas, etc e tal, e aí tirou a ovelhinha de uma pessoa que só tinha uma, e etc. Aí Davi disse, mata o cara. Ele disse, você é o cara, né? Você é o cara, né? Então, as histórias bíblicas não são difíceis de serem compreendidas. Mais uma vez eu digo, 70% da narrativa bíblica é história, 70%, mas as histórias só podem ser lidas, compreendidas e aplicadas mediante revelação divina. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, o que diz os homens ser o Filho do Homem, qual foi a resposta? Uns dizem que tu és quem? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és qualquer um dos profetas. Quer dizer, a leitura foi completamente errada? Foi completamente errada? Não, mas foi certa? Também não. Ela não foi completamente errada. Foi uma compreensão de aproximação. Todo mundo tem uma compreensão espiritual de aproximação. Todo mundo. Todo mundo que diz crer em Deus, que acredita, que olha ao redor e fica impactado com a criação e com os atributos divinos revelados na criação, todo mundo tem uma compreensão aproximada do Criador. O pessoal olhou para Jesus, viu a têmpera de um profeta, um cara que falava e a multidão o seguia, disse, tu és Aí vem as crendices, a crença misturada. Quando eles disseram que Jesus era Jeremias, ou quando eles disseram que Jesus era Elias, ou algum dos profetas, qual é a crença que está por trás disso? Reencarnação. Reencarnação. E essa crença, presta atenção na pergunta, é aí que vem quando você tem todo um entendimento bíblico construído. Essa crença na reencarnação não ofendia a ninguém dentro do judaísmo, exceto os fariseus. Qualquer judeu médio engolia a crença da reencarnação, inclusive os saduceus, que fizeram aquela pergunta para Jesus do cara que tinha 7 irmãos e a mulher casou com o primeiro irmão morreu, segundo a lei ela tinha que pertencer ao segundo, e assim até o 7º irmão. Aí eles perguntaram assim, nesse negócio aí de ressurreição, de quem ela será esposa? Na verdade, eles usaram a palavra ressurreição para apenas defender a ideia da reencarnação, porque eles acreditavam que depois da morte o homem fazia sexo. Em outras palavras, ele tinha um corpo reativo aos mesmos prazeres do que um corpo humano. Então, a crença da reencarnação só ofendia os fariseus. Só ofendia os fariseus. Então, os judeus que não estavam muito metidos lá no farisaísmo, os discípulos de Jesus,
Com os saduceus, sim. Por quê? Porque eles iam ao templo e faziam sacrifício, e quem tomava conta de todos os serviços do templo eram os saduceus. Eles não estavam envolvidos com os zelotes, porque os zelotes eram mais ou menos assim um partido político, um pessoal da vida. É um pessoal da vida, só para você entender, era um partido de esquerda dentro do judaísmo dos dias de Jesus. Eles então não andavam com os fariseus. Além disso, eles ouviam Jesus criticar os fariseus. Então eles não andavam de mão dada com a doutrina dos fariseus. Até que Pedro se levantou e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí qual foi a conclusão de Jesus? Qual foi? Não foi carne nem sangue quem tu revelaste, mas o meu Pai que está nos céus. Até que o Pai revele, você vai achar que Jesus é só um profeta. Você vai ter uma crença de aproximação. Mas quer crer em Jesus, na pessoa de Jesus, segundo ele realmente é, vai precisar de uma revelação do Pai. E é aí que a gente engata, é que a Bíblia diz isso, mas a gente pensa outra coisa, viu, Vitinho? Aí começam os clinches. Clinch é aquele momento do boxe, que um lutador abraça o outro. Eles param de lutar e se abraçam, ficam ali abraçados, não deixando, né? Então fica mais ou menos assim, travando a luta, né? Entra em clinch. Mas isso não é por causa da Bíblia, isso é por causa dos homens, cabeça dos homens. Se quiser ler a Bíblia e se colocar abertamente diante do texto sagrado, você vai entender o que a palavra de Deus diz. Nem mesmo os discípulos entendiam plenamente o que Jesus dizia. Olha o que diz Mateus capítulo 15. Apesar da clareza, embora a palavra de Deus seja muito clara, os discípulos, por vezes, não compreendiam. Olha o que diz, Mateus capítulo 15, versículo 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Eu pergunto, e esse versículo me consola profundamente como pastor, porque estava ali, Jesus, o bom pastor, e os discípulos dele, estava difícil de compreender o que ele queria dizer. Então eu sou muito consolado nesse texto, porque eu entendo que as pessoas têm a sua grande dificuldade com as escrituras não está na clareza dela, mas está com o seu próprio coração. Muita gente está na igreja, mas o coração dela não está na igreja, não está em Cristo. Eles passeiam pela igreja, eles passam pelos bancos da igreja, mas eles não conseguem captar, entender, assimilar coisa alguma. 10 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, eles continuam não entendendo absolutamente nada. E por quê? Porque o texto é difícil? Não há dificuldade nenhuma com as escrituras. O problema está com o coração do indivíduo. Porque o meu avô, com o 2º ano primário, sem ter oportunidade de entrar no seminário, porque não tinha nem o 1º grau, ele foi formado na escola bíblica dominical da igreja dele. Aquele culto que a gente vai, às vezes e tal, está meio sonolento, mas ele foi formado ali. Ele atendia uma classe da escola dominical da igreja dele, às 6 horas da manhã. Era uma classe que o pastor da igreja dele fazia só com os professores. O pastor ministrava a lição para os professores, e quando estava na hora da escola bíblica dominical, os professores iam ministrar, e o pastor já havia elucidado todo o texto, todo o conteúdo. Negócio bacana mesmo. Só que o cara tinha que ser muito esforçado, porque 6 horas da manhã tinha que estar sentado na primeira fila da igreja, para ouvir a exposição do pastor. E ele era o primeiro a chegar. Quando ele me chamava para ir à igreja com ele, ele dizia assim: meu filho, de manhã é muito cedo, é melhor para você ir à tarde. Eu falei: tá bom, vovô, mas que horas é? É tal hora assim, 6 horas da manhã eu estou lá. Mas 6 da manhã, vovô? 6 horas da manhã. Olha como conhecia as escrituras. O senhor, com 2º ano primário, como conhecia as escrituras? Mas chegava na casa dele, qualquer hora do dia.
Em qualquer hora do dia, você chegava na casa dele, obviamente já aposentado, não é? E ele estava com a Bíblia na mão, lendo. Passava o dia inteiro lendo a Bíblia e a revista da Escola Bíblica Dominical. Conhecia tudo de Velho Testamento, tudo de Novo Testamento. Ele só tinha o 2º ano primário e os primeiros livros teológicos que eu ganhei vieram da mão do meu avô. Ele herdou a biblioteca do irmão dele, do meu tio-avô, que é esse não, esse era casca grossa mesmo, da Bíblia. Foi pastor, um dos primeiros pastores do município do Caxias. Chegou aqui com a fundação do município, quando se amarrava cavalo lá do outro lado na Presidente Kennedy, tinha uma biquinha ali, amarrava o cavalo ali. E esse irmão do meu avô foi o primeiro dentista do município. Quando o município não tinha um dentista formado em universidade, era um chamado prático odontológico. Ele foi o primeiro a chegar no município e foi pastor da Igreja dos Irmãos. Lembra da Igreja dos Irmãos? Igreja de Cristo, não conhece? Um movimento inglês, é um movimento reformado inglês, chamado Igreja dos Irmãos. Eles têm uma eclesiologia diferente do presbiterianismo, diferente do batista, então era a Igreja dos Irmãos, e esse meu tio-avô foi pastor dessa igreja, e ele morre, meu avô herda a biblioteca dele, aí eu deitei e rolei, né? Dicionário bíblico, enciclopédia, meu avô foi me municiando à medida que eu fui crescendo na fé. Ele foi me municiando e dizendo que o segredo estava na leitura, que quanto mais eu lesse a Bíblia, mais o Espírito de Deus se revelaria para mim, mais o Espírito de Deus me mostraria a verdade, e assim foi. Então você vê aqui, em Mateus capítulo 15 e verso 16, que os discípulos também tinham uma dificuldade de compreender o que Jesus estava dizendo. E por quê? Porque depois você vai ver lá naquela pergunta que ele faz, o que dizem os homens ser o Filho do Homem, e ele recebe as diversas perspectivas de cada um, e quando Jesus pergunta para o grupo dele, o grupo seleto dos apóstolos, nenhum deles respondeu, só Pedro. Por que ele respondeu? Porque foi iluminado. Até isso acontecer, não adianta. Amém, irmão? João capítulo 12, versículo 16. Deixa eu andar rápido aqui. Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 16. Diz assim: quando Jesus entra em Jerusalém na sua entrada triunfal, todo mundo gritando hosana ao que vem em nome do Senhor, o rei de Israel, saudando Jesus como o Messias prometido, o grande rei prometido dos judeus. Seus discípulos, a princípio, o quê? E eles eram alunos de quem? De Jesus. Mas a princípio os discípulos não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Então eles foram iluminados acerca de escritos antigos dos profetas, para entender o que estava falando, o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Mas quando eles foram compreender isto, depois que Cristo foi glorificado, demorou um tempo, até que a salvação realmente tivesse se consolidado, até que eles fossem verdadeiramente novas criaturas, até que a salvação fosse realmente estabelecida na vida deles, não entenderam nada. Então, quando o sujeito nasce de novo, quando ele realmente tem um encontro com Deus, o Espírito Santo é o grande mestre e ele é o grande iluminador dos corações. Vai entender. Mas não vai entender com a Bíblia fechada
na estante e você pegar só para vir ao culto, você não vai entender nada. Aqui no culto é negócio da gente cultuar a Deus, dar a Deus o que é de Deus, receber uma mensagem, instrução, mas é o dia a dia com as Escrituras. É o dia a dia com as Escrituras. Alguns desacordos. Muitas vezes, Vitor, ou algumas vezes, os cristãos entraram ou entram até hoje em desacordo com as Escrituras, embora a gente já tenha, por exemplo, tratado do tema, como é que se diz? Preliminarmente, não é? Agora vamos tratar oficialmente. Atos 15 já é um texto que a gente, aqui na igreja, já esgotou esse texto, porque nós, quando estudamos a história da igreja aqui no início do ano, você estava aqui, quem é que estava no curso de História da Igreja? Só a Daniele? Tem vários irmãos aí, né? No curso de História da Igreja, nós começamos falando do Concílio de Jerusalém. O que tratava o Concílio de Jerusalém, que é Atos 15? O que tratava? Não entendi? Sim, mas qual era o desacordo? Era a questão da circuncisão, que todo convertido ao cristianismo tinha que circuncidar e se submeter à lei de Moisés. E todo aquele ritual cerimonioso, tudo aquilo que a lei de Moisés ensinava e rezava. E Pedro, um tanto quanto timidamente, embora ele tenha voz no concílio, mas Paulo e Barnabé davam testemunho do que Deus estava fazendo com os gentios e que não era adequado impor a lei de Moisés aos gentios, porque eles não tinham nada a ver com essa tradição judaica. Nada, absolutamente nada. E os judeus convertidos ao cristianismo, membros da igreja de Jerusalém, o que eles queriam? Queriam judaizar os gentios. Não, nós vamos fazer com que eles se submetam à lei de Moisés, aos ritos de sacrifício, vão ter que circuncidar-se, vai ter que ter tudo isso. Aí o pessoal da nova aliança, ali o pessoal da teologia da aliança, não é? A teologia dos pactos, isso foi bonito, foi legal, porque gerou o que hoje na teologia a gente chama de teologia dos pactos, ou teologia da aliança, para a gente entender melhor, mas isso não é assunto para aqui e nem para agora, tá? Isso aqui é outra coisa que a gente pode conversar depois. Então havia uma pendência, uma contrariedade entre aqueles dois grupos. E como é que essa contrariedade foi resolvida? No concílio. No concílio. Como é que foi resolvido? Pois é. Mas o que eu gostaria que os irmãos fossem assim precisos é na descrição de Tiago. Vamos abrir e vamos ler no capítulo 15, a partir do versículo 12, qual foi a resolução. Aí, Vitor, voltando à sua pergunta, o problema estava nas Escrituras ou o problema estava nos homens? Os homens. É sempre assim. O problema nunca está nas Escrituras. O nosso problema é que a gente lê, mas não crê. A gente faz uma volta para tentar fazer a Escritura se adequar ao nosso modo de pensar. Diz o texto, capítulo 15, versículo 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então esses foram os tópicos que Tiago disse, determinando no final do concílio. Mas vamos ver quem estava acima de todos aqueles homens que participavam desse concílio. Quando a decisão é enviada a Antioquia, que é a primeira cidade, vamos dizer, legitimamente gentia, que vamos dizer, que até Paulo trabalhou lá, Barnabé o levou para lá, mas
a constituição da igreja era uma constituição gentia. Só você ler o nome, por exemplo, das pessoas que estavam envolvidas com a igreja de Antioquia, você vai ver que eram gentios. Mas no capítulo 15, versículo 22, ele vai levar a decisão do concílio para Antioquia, e diz aqui no verso 27 que enviamos quem para levar a decisão? Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem a quem? Quer dizer que aquele arranca-rabo lá foi resolvido por quem? Então, quando os homens têm os seus problemas de ordem controversa, doutrinária, quem tem que entrar para apartar o clinch é o Espírito Santo. Quando você lê a resolução no capítulo 15, verso 19, parece que foi uma decisão tomada por Tiago. Mas Tiago diz que a decisão não foi uma decisão tomada por ele foi só um instrumento de comunicação da decisão, quando na verdade a decisão foi tomada pelo Espírito Santo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Isso é difícil de compreender? O que o Espírito Santo estava dizendo? Estava dizendo que à medida que o evangelho fosse pregado, havia algumas coisas que os gentios precisavam entender que não poderiam existir dentro da igreja. E quais eram essas coisas? Primeiro, idolatria. Ontem, inclusive, nós fizemos uma exposição de manhã de Romanos capítulo 1, falando da idolatria cultural. Idolatria não é somente um ato religioso, mas é um ato espiritual que às vezes tem como motivação a cultura, né? Então, a idolatria, quem mais? As questões do comportamento sexual, quer dizer, a moral sexual, as tais relações sexuais ilícitas, que são relações sexuais contraídas fora do casamento, ou relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, ou ainda aquilo que a gente chama de bestialidade, que são as relações sexuais com animais, a chamada zoofilia, e também vamos envolver aí a pedofilia também, né? Nesse emaranhado aí, e tem outra coisa que a gente tem que colocar nessa cesta aí de comportamento sexual, que vem a pornografia, né? Pornografia. Então ele está dizendo assim, na igreja cristã, na igreja de Jesus, os verdadeiros crentes nascidos de novo não têm essa prática. Não tem a prática da idolatria, não tem a prática da relação sexual ilícita, não comem da carne de animais que foram sufocados, mortos por sufocamento. O que são animais mortos por sufocamento? Antigamente havia pessoas que antes de matar a galinha, pendurava a galinha de cabeça para baixo. Você talvez não seja desse tempo. O animal morria asfixiado antes de ser sangrado, né? Lá no Nordeste faz, irmã? Faz, né? Minha avó tinha um jeito muito simples. Primeiro quebrava o pescoço e tacava a faca. Uma italiana, uma nona grandona, a mão da minha avó pesava mais do que a mão do meu pai, porque eu senti isso, né? Então uma nona italiana, dona Zeneida, então uma senhora assim, fortona, e ela pegava, tinha um machadinho lá muito legal dela, moladinha, ela acabou, matava ali o bicho. Então, animais que não são mortos por sangramento, mas são mortos por sufocamento. Se você souber, não coma da carne. Não coma da carne. Já comeu, né? Tá tudo bem, Deus perdoa os pecados da ignorância. Olha, eu não vou entrar nesse mérito aí, não. É o Espírito Santo que determinou. Deve ter suas razões. E finalmente, comer do sangue do animal.
galinha cabidela, galinha ao molho pardo, chouriço de porco, não é? Comer o sangue do animal. Então, nenhuma comida que contenha sangue de animal a gente deve comer. Isso foi determinação do Espírito Santo, entenda, não sou eu. Algumas pessoas, quando eu ensino sobre o concílio e a determinação final do concílio de Jerusalém, brigam comigo, que agora não vão poder mais comer galinha ao molho pardo. E que a minha mãe fazia, eu fui criado comendo o sangue da galinha, pastor. Eu falei, olha, desculpe, mas eu não tenho culpa. Não discutam comigo, eu não tenho culpa nenhuma nisso. Isso não é uma ordem da igreja, isso é uma determinação do Espírito Santo expressa nas Escrituras. E uma determinação clara do Espírito Santo, que pareceu bem aos apóstolos, as grandes colunas iniciais da igreja. Nenhum momento, pelo contrário, foi endossado. Aí o irmão já está com saudade da galinha, ele está querendo encontrar uma brecha na lei, está querendo uma morcelazinha temperada, né, Vandos? Vandos está querendo encontrar uma brecha aí, olha, não é? Mas quando as pessoas discordam de um ensino das Escrituras, o problema não está nas Escrituras, o problema está na pessoa. Está entendendo, Neuma, agora? Já era agora, que você já comeu, que você já fez, mas está lá escrito, e é a ordem do Espírito, aí deixa eu continuar, quando as pessoas discordam de um ensino das Escrituras, o problema não está nas Escrituras, viu, Vitor? O problema está na beligerância do coração do homem caído, que quer sempre encontrar uma maneira de fugir. É aquela coisa, quando a Bíblia diz que você, sem Cristo, você é uma criatura morta nos seus pecados, a gente quer ressuscitar ou encontrar um jeito dessa criatura morta ter alguma vida, mas ela está morta até que Cristo lhe dê vida. Mas exatamente por causa do chamado metodismo, por causa do jeito que ele era. Mas, por exemplo, eu sou um expositor da vida de Wesley. Eu participei de congressos falando sobre a vida de John Wesley. Aliás, tem um vídeo no YouTube, se você ainda não viu, veja. Mas eu, por exemplo, se você me perguntasse assim, pastor, você seria membro da igreja de John Wesley? Eu falei, não seria. Aí você pergunta assim, mas por quê? Porque a história familiar dele, a história íntima dele como marido é muito sombria, complicada, muito complicada a vida dele como marido. Então eu não me sentaria na congregação de John Wesley, porque para mim pastor tem que ter boa teologia de matrimônio. Aliás, o pastor não, a igreja inteira tem que ter boa teologia de matrimônio na cabeça. Então eu não me sentaria para ser membro da igreja de John Wesley, embora aprecie sua personalidade em alguns aspectos da vida. E o que Deus fez com ele, Deus fez porque ele é Deus. Mas havia traços, e esse é o lado obscuro da vida de John Wesley. É a sua vida familiar. Então aqui, no contexto nosso aqui da igreja, né, você pode ser o crentão mais maravilhoso do mundo dentro da igreja, mas o seu grande chamado e o primeiro território missionário seu é o seu lar. Se você é um na igreja e é outro em casa, esqueça. Você está reprovado para o ministério. Porque a Bíblia inclusive endossa isso, diz que aquele que não governa bem a sua casa não pode estar numa posição de governo da casa de Deus. Não está isso escrito na Bíblia? Então por isso eu não seria membro da igreja de John Wesley. Por isso eu não seria membro de uma igreja de um pastor que se divorcia. Compreendeu? Acha que eu sou severo demais na escolha da membresia da igreja? Sim ou não? Não. É só você ser bíblico.
É. Alguns homens, como fosse que tivesse pecado. Homens notáveis que pecaram, como nós. É verdade. Pecaram e marcaram a sociedade positivamente por um lado, mas por outro lado, a gente pode até mesmo, em alguns aspectos, lançar uma dúvida sombria sobre sua teologia, porquanto não conduziu o seu próprio coração àquela ideia da santidade, da teologia da santidade, que foi um movimento wesleyano, que eu aprecio profundamente, mas cadê aquela santidade toda na família? E é aí que está o maior problema do pastor, sua família. Por isso que quando a Bíblia Sagrada faz as exigências do pastorado, lá em, não sei se 1 ou 2 Timóteo 3, diz que ele tem que ser marido de uma só mulher, diz que ele tem que criar os filhos na disciplina do Senhor, e se não acontecer isso, ele não pode ser pastor. Ele pode ser membro da igreja? Pode. Então, são as fraquezas, as fragilidades, vamos dizer, os lados rachados, quebrados, partidos do vaso, mas ele não pode ocupar um cargo de liderança na igreja, estando nessas condições. Aí eu estou ensinando, eu lá no seminário, vou abrir um parênteses aqui, eu ensino uma classe eu tenho uma classe no 4º ano, uma classe no 5º ano, né? Então, quando eu vou ensinar sobre a questão do pastorado, eu já disse aqui, eu digo para eles: senhores, bom dia. Começo minha aula assim: bom dia, eu estou aqui para fazê-los desistir de serem pastores. Aí todo mundo arregala os olhos assim para mim, não é? Fica todo mundo com o olho arregalado bem grande. Desistir de ser pastor? Desistir de ser pastor. Mas por que, pastor? Por que o senhor vai trabalhar para a gente desistir, para vocês não envergonharem o evangelho mais do que ele já está envergonhado? Quer dizer que o senhor está me dizendo que eu vou envergonhar o evangelho? Estou, porque os senhores vão esquecer essa aula amanhã. Amanhã os senhores não se lembrarão da aula, e a única coisa que os fará lembrar daquilo que eu disse é 1 Timóteo capítulo 3. É Bíblia. E o que diz lá 1 Timóteo 3? Vamos lá. Faz de conta que vocês estão lá no IBRMEC, estão no 4º ano do seminário. Não, 3, capítulo 3. Porque é todo o capítulo 3. E você vai ver quais são as áreas de maior importância no currículo pastoral. E não sejam membros de um pastor que não tenham essas credenciais. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui missionário numa terra que hoje as igrejas todas tinham pastor, e no dia seguinte as igrejas amanheceram sem um pastor. Moçambique foi assim, na guerra de independência. Um dia depois da ordenança do governo, que é chamada Lei 2420, tinha 24 horas para sair do país com 20 quilos de bagagem. Os pastores deixaram suas igrejas, as igrejas amanheceram no dia seguinte, os templos todos vazios, só com os moçambicanos, membros da igreja, mas portugueses, não faziam parte mais da membresia, e era a grande maioria, e um olhou para o outro no dia seguinte e perguntou: quem é que vai ser o pastor? Aí o irmão que trabalhava como introdutor foi para trás do púlpito, e de repente se tornou uma nação carente, profundamente carente de ensino, e eu fiz várias viagens a Moçambique para ensinar e treinar obreiros autóctones, obreiros da terra, mas lhes faltava tanta coisa. E eu cheguei lá, e numa das aulas, eu fui ensinar em 1 Timóteo capítulo 3, e disse que o homem tinha que ser marido de uma mulher só. Só para você entender, eu fui pregar num reino
um reino dentro da África do Sul, chamado o Reino dos Suazes. A primeira ordem que eu recebi na entrada da fronteira é: pastor, você pode pregar sobre qualquer coisa, menos sobre poligamia. Se o senhor pregar, o senhor está preso. Aí eu disse para ele: não, graças a Deus o Espírito Santo me deu outra mensagem. Ele já sabia disso, não queria que eu ficasse preso aqui. Então, eu estou lá ensinando, lá em Moçambique, aí os jovens, depois, quando a gente lê, terá que ser marido de uma só mulher. Aí os jovens disseram: pastor, mas na nossa cultura, um homem pode ter mais de uma mulher. Aí, Vitor, deu problema, não deu? Deu ou não deu? Aí o problema é da Bíblia ou é dos homens? Os homens. Olha o que diz o texto, verso 2: é necessário, portanto, que o bispo, ou em outras palavras, que o episcopos, né, palavra grega aí, o episcopos, o presbítero, aquele que preside a congregação, é necessário que ele seja irrepreensível. Esse cara é pecador, mas ele tem que ser um pecador que marca o pecado dele em cima. Então, é um pecador, eu sei, a Bíblia me lembra sempre que eu sou um pecador. O meu coração me lembra sempre que eu sou um pecador. Mas tem uma coisa: o Espírito que salva, isso aí é teologia pura, é o mesmo Espírito que santifica, e é o mesmo Espírito. Sem o seu selo você não entra no céu. Você não entra no céu. E a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo em seu coração é o penhor, é a garantia de que você é um filho de Deus e que você vai entrar no céu. É o Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, a primeira coisa que um pastor tem que ser é um exemplo. Ele tem que ser irrepreensível. Se ele não for exemplo, não presta para ser pastor. Por isso que eu digo lá para os irmãos: vocês estão aqui, vocês estão no último ano do seminário, vocês estão doidos para ganhar a imposição de mãos, o colarinho clerical e ir para frente da igreja. Porque vocês acham bonito, porque aquela postura é uma postura bonita, porque é uma postura de liderança, de exposição pública, e você acha bonito. Mas o que a Bíblia Sagrada pede desses homens é algo um pouco mais do que pede dos outros homens. Porque você está presidindo a congregação, a Assembleia dos Santos. Os olhos dos santos estão sobre você. Então, irrepreensibilidade. Depois, qual é o primeiro tópico dessa irrepreensibilidade que você pode ter? Esposo de uma só mulher. Não, mas vamos aqui no esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher, você tem que ser irrepreensível em temas e assuntos familiares. O pastor não se entende bem com a esposa dele, então ele tem que ter a consciência sagrada e o temor de que Deus pede dele irrepreensibilidade, sair de trás do púlpito e deixar o outro liderar. Aí eu pergunto: isso acontece? Não. De quem é a culpa? Da Bíblia ou do homem? O cara vai brigar com a Bíblia. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: você está querendo ser santo mais do que todo mundo. Desculpa, eu não quero ser mais santo do que todo mundo, não. Eu só quero ser bíblico. E a Bíblia diz que ele tem que ser irrepreensível. E o primeiro tópico da irrepreensibilidade é a família, esposo de uma só mulher. Aí tem gente que pensa que é esposo de uma só mulher de cada vez. Então ele casa, divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo, divorcia, casa de novo. Sim, querido. Sim. Depende. Eu vou te responder se, com um se, né? Porque você está me fazendo uma pergunta com um se também. Se ele fosse solteiro, então eu vou te responder com um se também. Se essa solteirice fosse comprovada com o dom do celibato. Se ele fosse um celibatário, por dom, não é por ordem da igreja, por dom.
John Stott foi um celibatário. John Stott foi um celibatário, um dos maiores teólogos do século XX. A Igreja Ocidental foi formada pela teologia de Stott e foi celibatário. Então, nessas condições, eu dizia sim. Agora, se ele é solteiro por falta de iniciativa, aí tem um problema a ser estudado. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados e aproximados por pessoas de movimentos LGBT. Ele não é casado, qual é o comportamento dele com o sexo oposto, ele não se interessa, não tem uma irmã solteira na igreja suficientemente bonita para ele, ou ele não se interessa por ninguém. Há muitas perguntas a serem feitas, e essas perguntas, como é que é o nome do irmão mesmo? Bruno. Essas perguntas, Bruno, são respondidas no seminário, na formação do pastor. Por isso que eu digo para eles, eu estou aqui para que os senhores desistam da ideia de ser pastor, porque a igreja já tem gente imperfeita demais para ganhar mais um. Dentro da teologia cristã, você vai encontrar dois caminhos para isso. E esses dois caminhos são muito honestos na declaração. O primeiro caminho, por exemplo, defendido pelo Dr. Shedd, muito tempo, eu posso dizer, porque ele foi meu professor. O Dr. Shedd foi meu professor, então eu posso te dizer o que ele pensa. Ele não acredita em chamado. Ele não acredita nessa experiência sobrenatural. Porque quando você vai observar nas respostas dos candidatos, as respostas são, na maior parte das vezes, dadas em cima de uma experiência sobrenatural que ele teve. Número 1, essa é a primeira linha de interpretação dessa questão. A segunda linha de interpretação é baseada, por exemplo, em experiências bíblicas, como foi a experiência de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, um chamado direto de Deus, como foi o chamado de Isaías no Velho Testamento, como foi o chamado de Moisés no Velho Testamento, todos eles cercados de um clima de sobrenaturalidade. Então você vai encontrar essas duas escolas hoje dentro da igreja. Ali, a escola que diz que você não precisa de um chamado místico, e a escola daqueles que acreditam que o desejo, o ardor do coração demonstra que Deus de alguma forma o está selecionando para esse trabalho. Agora, esse trabalho não é para qualquer um. Não é. A presidência de uma comunidade não é para qualquer um. O que houve no Brasil foi uma brincadeira com o ministério pastoral. Houve interesses outros envolvendo o ministério, e de onde eu trabalhei 7 anos na África do Sul, eu via jovens que não davam certo em nada na vida. Tinham preguiça para trabalhar, tinham preguiça para estudar e etc. A mãe de repente dizia: meu filho, de uma vez que você não dá para fazer isso, você não dá para fazer, vai ser pastor. Quer dizer, uma tola guiando um tolo maior, não é? Aí imagina um homem desse à frente da igreja, um homem que foi elevado à condição de presidência de uma comunidade, estando ali por indicação e orientação da sua mãe. Então, eu acredito que, agora, se você me perguntasse, o que o senhor, eu acredito, o que eu acredito? Eu acredito na mistura das duas coisas. Eu acredito que você pode ter uma experiência com Deus de chamado, mas não confie nessa experiência, porque é só uma experiência. Você vai ter que perceber se Deus lhe concedeu dons de ensinar. Se não concedeu dons de ensinar, você não presta para ser pastor. Porque a posição de presidência numa congregação é uma posição magisterial. Você tem que, porque é o destino eterno de almas humanas que está ali sob a sua responsabilidade. Então, primeiramente,
Sua igreja reconhece que você tem dons de ensinar? Sua igreja reconhece isso? Você é uma pessoa disposta a aprender, adora aprender, anda debruçado em cima de livros e da Bíblia? Só para te ajudar na sua caminhada. Ponto número 2, você tem bom entendimento com sua esposa a respeito do ministério? Porque eu vou te contar o que acontece. Olha, eu tô ainda dentro do tema, viu? É clareza bíblica, o tema é a clareza das escrituras. Então, há uma clareza nas escrituras que a gente não pode negar e que a gente foge dessa clareza. A gente foge. Então, lá numa dessas aulas, um rapaz, logo no primeiro ponto, esposo de uma só mulher, ele levanta a mão, depois da exposição da unidade matrimonial, porque eu faço uma exposição do que significa, não é que eu assino uma certidão de casamento com a Lourdes, não é isso. A questão aqui não é essa, é se ela encarna a ideia de ser uma sofredora. Por quê? Porque nós somos pastores e sacerdotes da ordem de Jesus Cristo, sumo sacerdote. E ele é chamado na Bíblia do quê? De servo sofredor. Então está disposto a sofrer? Ela disse, não, eu topo, por amor de Jesus eu topo. Então vamos sofrer junto, por amor ao Evangelho. Então se ela disser assim, não, eu não estou disposta a ser mulher de pastor. Aí eu digo para ele assim, meu filho, esquece isso, arruma teu material, vai para casa, pede, mas eu estou no seminário até agora, é o último ano, meu pastor já até marcou a minha ordenação. Falei, se você tiver juízo, ouça o que a Bíblia diz, e não aceite. Vai ser um bom diácono na sua igreja, a igreja precisa de uma diaconia forte, a igreja precisa de oficiais fortes. Há uma fraqueza nesse âmbito a nível da liderança das congregações. Então vai ser um bom diácono na sua igreja, um bom professor da escola bíblica dominical, de modo que a sua esposa possa comprar o carro que quer, e tirar férias onde ela quer, e fazer o que ela quer. Esqueça esse negócio de ser pastor. Aí o caso é que o camarada já está com o terno comprado, colarinho clerical, ordenação marcada, e aí vai ser um pastor pífio, vai criar problemas a nível do ministério. Sim, querido. Com certeza, com certeza. Eu eduquei meus filhos, eu tenho um filho homem e uma filha mulher, né? Se a Bíblia desse margem para ordenação, eu ordenaria minha filha e não meu filho. É que a Bíblia não dá margem para ordenação feminina, mas ela tem muito mais pegada pastoral do que ele. Ele diz, pai, meu negócio é outro, eu não quero isso, nunca quis, e eu sempre respeitei, entendeu? Então se você fosse meu filho, né, te dar essa palavra de consolo, você nunca sofreria com isso, eu não deixaria você sofrer com isso. Depois a Bíblia fala aqui de um trato de personalidade, é que o pastor, além de ser marido de uma só mulher, tem que ser um cara temperante. O que é um cara temperante? Um camarada que saiba se controlar, tenha domínio próprio, não seja um sujeito explosivo, iracundo, que está querendo resolver qualquer coisa dando soco na mesa. Pastor não é um homem assim, é um homem temperante. Por quê? Porque o bom pastor, o seu sumo sacerdote, que é quem mesmo? Quem é o nosso sumo sacerdote? O nosso sumo sacerdote, Jesus disse, vinde e aprendei de mim, que sou manso e... Então, esses são detalhes e traços evidentes da personalidade de um verdadeiro pastor. Sua temperança, sua sobriedade, sua modéstia, ele não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para ele,
Ele não anda com sonhos mirabolantes de ser pastor da Catedral de Cristal, lá nos Estados Unidos, né? Então, tem a Catedral de Cristal do Robert Schuller. Já ouviram falar no Robert Schuller? Robert Schuller foi um dos pais do movimento do pensamento positivo, e ele foi pastor da Catedral de Cristal, Crystal Cathedral, nos Estados Unidos. A igreja o templo é qualquer coisa assim de maluco, de tão lindo que o negócio é. Agora você imagina, Deus me chamou para ser o pastor da Catedral de Cristal. Não, Deus me chamou, eu andei no mato pregando Jesus, ensinando, preparando líderes, formando pessoas no meio do mato. E a reunião, a conferência era marcada assim, no dia tal, mas não tinha hora marcada. Por quê? Porque os africanos vinham dos diferentes lugares onde eles viviam pela mata, andando com sua família, mulheres e filhos, fazendo caminhadas de uma semana, para atender a uma conferência de treinamento pastoral. Semana, quando a gente às vezes, verão, está 40 graus, a gente não pega a Bíblia para vir mais para a igreja. Eles vinham andando, atravessavam as savanas, dormiam junto com os leões, só para atender uma conferência. Então você tem sobriedade, que mais? Modéstia, hospitaleiro. Eu vivi em Joanesburgo, minha casa era um albergue missionário. Agora você imagina, essa mulher aqui que você está vendo aqui, essa mulher merece, quando eu chegar no céu, eu tenho uma menor dúvida, que se Deus der assim, se a gente seguir o modelo pentecostal de meritocracia, né? Aquele negócio de como é que é, uma pedrinha na coroa, pedra na coroa, né? Que é os irmãos pentecostais que falam da pedrinha da coroa. Então a coroa dela vai estar assim, cheia de pedra, a minha lá, uma pedrinha só, aqui, outra ali, a dela vai estar mais. Porque os missionários chegavam lá, tinham casa, comida, roupa lavada, até roupa ela lavava e passava, dos irmãos. Minha casa era um lugar de refúgio missionário. O missionário estava cansado no campo, vinha para minha casa para se recuperar. Às vezes chegava lá, deprimido, com problemas sérios, aí a gente cuidava, abraçava, colocava, fazia, como é que se diz? Uma superalimentação, e cuidava, pegava nele, na família, ajudava, levantava oferta na igreja para comprar carro, para comprar, enfim, instrumentos para serem usados no campo missionário. Então, hospitalidade, por exemplo, se você quer ser pastor e nunca chamou ninguém para ir à sua casa tomar um café, duvide do seu chamado. Então, para mim, eu faria essa pergunta lá no concílio, viu, irmão? Lá no concílio, o seminarista está ali, eu perguntaria para ele assim: no último ano, quantas pessoas você levou à sua casa para comer com você? Quantos irmãos aqui da igreja já foram à casa desse seminarista comer com ele, com a família dele, a convite dele? Aí se ninguém levantasse e diz assim: olha, irmão, passa mais um ano no seminário, depois você volta. Vai fazer um curso de doutorado, mestrado, vai ocupar seu tempo com a Bíblia e comece a treinar o coração a ser mais hospitaleiro. Eu faria uma entrevista demorada com a esposa dele. Como é que é ele? Como é que é ele em casa? Ele te trata bem? Ele é manso ou é do cara que resolve tudo na base do grito, da força, do soco na mesa? Porque se ela dissesse: pastor, como algumas minhas irmãs já me disseram, ele levanta a mão aqui na igreja e desce a mão em mim lá em casa. Então, a seleção pastoral seria muito melhor feita, a gente teria menos escândalo. Só seguindo a Bíblia. Porque todo esse meu discurso, não sei se você notou, é 1 Timóteo capítulo 3. Estou inventando nada. Diz assim: ele deve ser o quê?
apto para ensinar. Se não tiver aptidão para o ensino, se não dominar a Bíblia de capa a capa, se não souber cortar com uma espada afiada, lembra daquele texto do apóstolo Paulo? Diz que tu, porém, ser sóbrio. Como é que ele diz? Que maneja bem a palavra da verdade. Esse verbo manejar no grego significa cortar em linha reta. Então tem que saber se esse cara tem uma boa teologia para colocá-lo atrás do púlpito tomando conta de um rebanho. Ele tem que cortar em linha reta, ele tem que pegar a espada dele, a espada tem que estar afiada, ele tem que cortar em linha reta a espada. Então vamos avaliar o candidato. Aí eles fazem umas perguntinhas, que não tem absolutamente sem pé, sem cabeça. Tem, muito, muito. Fala, amor, fala aqui. Não. Pensa que vai ter um vidão, né? Então tem que ter, segundo a Lourdes, olha aí, a contribuição da irmã Lourdes na aula dessa noite é que a esposa do pastor também tem que ser avaliada, não somente o pastor, mas a esposa. Dificuldade, ela vai ter falta disso, ela vai ter que dar. O que chega muitas vezes, você dá tudo, tem que ter esse coração. Isso mesmo, Lourdes. Tem que crer no suprimento de Deus, suprimento sobrenatural de Deus. Depois diz aqui o quê? Depois de apto para ensinar, ele tem que ser o quê? Não dado ao vinho. É São Lourenço e olhe lá. São Lourenço, olha. Não, mas olha só. Não, eu vou dar a notícia em primeira mão. Em primeira mão, eu vou em março. Aliás, eu falei ontem na igreja, né? Em março eu vou estar em março eu vou estar no Weekender lá em Washington com o Mark Dever e vou passar 10 dias no Capitol Hill, na Baptist Church em Washington. Eu fui selecionado para estar lá com o Ministério 9 Marcas, então vou passar 10 dias lá, 10 dias lá. Aí eu fui à nossa conta, porque nós temos recursos próprios de imóveis que o pai da Lourdes deixou para ela depois que morreu, e aí eu vou mexer lá na poupança, mexer na aposentadoria e vou levar a Lourdes comigo para ficar lá. Aí a Lourdes vai visitar o monumento de Lincoln, depois, chegou a hora boa também, né? Depois de sofrer tanto, né? Ela vai comigo. Então fui convidado, né? E em março do ano que vem, do dia 9 e seguintes, eu estou de malas prontas para Washington passar lá 10 dias com aquele mestre, né, da palavra de Deus, que é o Mark Dever. Então é isso aí. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho é o quê? O que é não dado ao vinho? É um cara abstêmio. Tem que perguntar a ele se ele é dado ao vinho. Irmã, aí pergunta a esposa: a senhora, quando sai com ele, vai assim a uma cantina italiana e comem assim uma massa com um bom vinho? Aí se ela disser sim, a gente gosta muito, aí é um problema, né? Porque e depois eu também tenho história para contar sobre isso, mas não é o caso hoje. Hoje é clareza das Escrituras. Não dado ao vinho, não violento. Não é que o pastor seja um sujeito sem reação, mas ele não é violento. Ele é um homem que defende a paz. Ele é um defensor da paz. Ele não pode ter essa característica violência. Por quê? Porque o seu sumo sacerdote é o quê? Manso e humilde de coração. Então ele tem que ser cordato. Ele tem que ser inimigo de contendas. O que é um inimigo de contendas? Nunca entra na briga. Ele é um inimigo de briga. Ele foge de discussões, desentendimentos, problemas. Ele foge disso. Depois, o que ele precisa ser? Não avarento. Significa que ele não pode ter um coração mercantil. Pronto. Só esse tema aqui já elimina 90% dos candidatos ao ministério.
não avarento. Que mais? Que governe bem a sua própria casa. Então, se ele vai ser pastor, os filhos dele não tem que ficar correndo. Aí, irmão, filho de pastor, isso aí eu marquei bem. Uma vez, só para te contar, né? Uma vez o meu filho Weber, de coisa garoto, né, garotote, ficou lá ouvindo lá as vozes do inimigo, dos coleguinhas lá da escola dominical, e começaram a desafiar a masculinidade dele, sabendo que ele era filho do pastor, né? Se você for homem, você vai ter que pular essa janela aí. Olha, ele disse, mas meu pai vai brigar comigo. Pois é, você tem que enfrentar o seu pai. Aí ele foi e pulou a janela. Imediatamente os coleguinhas denunciaram. Ó, pastor, seu filho fez isso lá. Aí ele apanhou, não por conta de ter pulado a janela, mas por conta de ter ouvido a voz do inimigo. Isso aí, ó, você vai apanhar para você nunca dizer sim ao diabo, porque o diabo é a pessoa que você tem que dizer não sempre. Então você vai apanhar para nunca mais você ouvir a voz do diabo e obedecer. Tufa. Aí levou a dele, né? Levou a dele. Então, às vezes acontece isso. Gente, vocês não deveriam fazer essa pergunta para mim. Porque para outro sim, para outro pastor sim. Queria ser mais, assim, mais gentil com isso, né? Para mim é um sinal de reprovação do ministério. Com todo o carinho que eu tenho pelos colegas, tenho muito carinho mesmo, mas a família do pastor tem que ser irrepreensível. Desculpe, viu, irmão? Mas esse é o problema não é que a Bíblia não seja clara, o problema é executar o que as Escrituras ensinam. Então ele tem que ter uma postura de defesa da família dele, ele tem que ter uma teologia do matrimônio, ele tem que ser um homem que ensine a sua igreja, a partir da casa dele, a fazer culto doméstico, isso é uma tradição puritana perdida. Meus filhos nasceram ouvindo os velhos hinos dentro de cestinhas de vime, ainda bebês, no centro da sala. Eu tenho foto que eu tenho vergonha de mostrar para vocês. Do meu a lua de mel, eu estou lendo a Bíblia, estudando as Escrituras com a Lourdes. Por quê? Porque você é muito Caxias, por isso você veio pastorear a igreja de Caxias? Não, porque eu só sou crente. E na lua de mel não é um hiato, que você não ora, não vai à igreja, não lê a Bíblia. Não, a gente lê a Bíblia. Depois eu vou contar para vocês como é que foi a lua de mel. Eu vou compartilhar com você a experiência de 40 anos. E os irmãos vão aproveitar essa experiência de 40 anos. Primeira coisa, todos os que se defendem dizendo que ensinaram, todos, sem exceção, baseiam-se no fato de pegar na mão da criança e trazê-la ao culto. E nem é com regularidade. Nem é com regularidade. Eu posso dizer isso de cadeira para os irmãos. Não é com regularidade. Mas como a escola dominical pode fazer alguma coisa em favor de uma criança em 2 horas, quando o pai e a mãe não fazem a semana inteira? Por isso, vem o outro lado da moeda. Todos os meus amigos que entenderam que a fé cristã era uma mistura de uma sólida teologia com uma doxologia evidente bíblica, ou seja, uma vida cristã prática de oração, de testemunho e de orientação dos filhos, os exemplos são antagônicos. Enquanto esses tais crentes que acharam que ensinaram, perderam seus filhos ao longo do caminho, estes que fizeram o trabalho com a família, apoiados no que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre o assunto? Deuteronômio capítulo 6.
Você tem que ensinar a criança no caminho que deve andar, dar testemunho sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Não é isso que diz? Pois faça isso. E se você fizer isso, você vai ganhar seus filhos quando eles são crianças, que é o melhor momento de você ganhar seus filhos. Mas se você não fizer isso, prepare-se para perdê-los. O que a Bíblia ensina? É isso. Qual é a nossa prática? É outra. Por isso os filhos se perdem. Entendeu? Mas sabe como é que foi a minha lua de mel? Como qualquer uma. Só que eu passei numa cidade antes de ir para a cidade de destino. Uma cidade onde a minha mãe e meu avô nasceram. E eu parei o carro em frente à casa de uma tia minha, que eu não sabia se estava viva ou morta, que é a tia Araci. Ela morreu com 105 anos, você imagina. Eu não sabia, era uma tia-avó. E eu falei com a Lua, disse, eu vou te apresentar minha tia Araci. Quando eu paro o carro na frente da casa da tia Araci, vem aproximando-se uma prima da minha mãe, que é a Yolanda. Yolanda vem aproximando. Aí eu disse, Lourdes, eu vou te apresentar uma prima da minha mãe, família também, olha aqui, essa aqui é a dona Yolanda. Ô dona Yolanda, tudo bem? Aí calhou de eu perguntar, como é que vai a Lucinha, que é a filha da Yolanda? Aí ela disse assim, a minha filha está muito mal. Você é pastor, né? Falei, ainda não, mas estou a caminho de ser ordenado pastor. Então você vai fazer uma oração por ela, coitada, porque ela está doidinha, está louca. A filha dela estava lunática, louca, completamente louca. Aí ela disse assim, você é lá do Rio, né? Você é o filho da Maria, né? Eu sou o filho da Maria. Peraí que tem uma pessoa que vai gostar de te ver. Correu lá na casa, como é que é o nome daquela irmã? Tá quase aí. Ela era uma irmã, havia se convertido, mas a cidade era muito pequena, não tinha igreja evangélica, tinha um trabalho batista antigo que não ia para frente. E que é, gente, o nome dela? Ela vinha ao Rio de Janeiro assistir os cultos na ABI do falecido bispo Roberto. Irmã Marisa, lembrei. Aí foi lá, chamou a irmã Marisa, lua de mel, segundo dia, a rigor primeiro dia, que a noite de núpcia você não conta, né? Então, primeiro dia, lua de mel. Ela, espera aí que eu vou, pastor. Ela já começou a me chamar de pastor. Eu falei, não, ainda não sou, estou a caminho de ser. Não, espera aí um pouquinho, porque tem muita gente nessa cidade. O pastor pode orar pela Lucinha, vai aproveitar e orar por outras pessoas também, então lá vou eu orar. Aí ela reúne na casa dela um grupo de pessoas para a oração.